Eu vou falar de AZ na embolização periférica e visceral com ônix, que eu estou supondo que querem que eu faça uma espécie de um apanhado das várias aplicações que possa ter o ônix no segmento periférico e visceral. Então, o ônix nada mais é do que uma mistura, é um êmbolo líquido, onde vem esse copolímero, que é o EVOH, ele vem misturado com solvente e misturado ao pó de tântalo, que é o que confere radiopacidade e a cor negra ao produto. O ônix, na verdade, tem várias apresentações de acordo com a sua concentração. O importante de ver nesse slide é que a gente aumentando a concentração, você aumenta em muito a viscosidade. Então, você teria o ônix 18 para malformação, o 34 para fístula e o 500 para aneurisma, com a viscosidade muito maior, o que tem importância na hora de você fazer o procedimento, porque você usa uma seringa especial. Como característica, ele é uma mistura líquida e ele, quando entra na solução aquosa, ele vai haver uma difusão do solvente e o solvente difundindo aquela substância líquida vai se tornar uma substância sólida. A melhor analogia que a gente possa fazer com ônix é com uma lava vulcânica, até na cor que é negra, mas na verdade o centro dessa bolha ele é líquido e se forma película. Então, de quando em quando rompe essa película e essa parte líquida ela extravasa através desse ponto de ruptura da película. Aqui alguns exemplos de como funciona o ônix. É importante saber como é que o ônix se comporta para você poder embolizar com o ônix. Aqui é uma malformação arteriovenosa medular, então é uma formação que a gente tem que atingir unidos, né? Aqui é o pedículo arterial, aqui outro pedículo arterial, drenagem venosa e unidos. Então nós colocamos, o objetivo é colocar o ônix dentro do unidos em si, não adianta colocar só no pedículo. Nós não conseguimos avançar o catéter até o nido, ficou um pouco mais proximal, e você vê que tem que ter muita paciência. Então você vai refluindo, você para um pouco, espera que aquilo ali solidifique para você formar um plug aqui e que o ônix vá para frente. Então você vê que até 25 minutos você tem uma embolização completamente inefetiva, mas a um determinado momento, com 40 minutos, a coisa começou a fluir e com 55 minutos aquele ônix foi para dentro da lesão, fechando todo o nido, inclusive o outro pedículo que se comunicava com o compartimento, levando a uma cura completa. Então é assim que se comporta, é uma embolização que tem que ter muita paciência. Aqui um outro caso, um caso recente, nós fizemos ontem, ou foi anteontem, foi essa semana, uma volumosa malformação arteriovenosa pegando a região glútea e a região posterior da coxa, e é importante se compreender a anatomia, o que a gente chama de angioarquitetura da malformação. Então, a gente tem uma hipogástrica muito hipertrofiada, e você vê, então, nesse ramo posterior, que é a glútea superior, você vê uma grande dilatação venosa e você vê um nidos aqui. Então, na verdade, esse paciente, e aqui ramo da femoral profunda, nutrindo o restante do nidos. Então, esse paciente tem uma fístula arteriovenosa de alto débito e tem o nidos, que são essas comunicações com débito maior. Então, primeiro ensinamento, o ônix não se aplica à fístula arteriovenosa de alto débito, e a gente deve começar o procedimento pela fístula, que foi o que foi feito aqui você vê o nidos e aqui a fístula direta. Então foi seletivado o componente da fístula direta e nesse ponto se injetou o cianacrilato com lipiodol bastante concentrado, a 75%, e o objetivo é você fechar a transição da artéria para ver, ou seja, a fístula está aqui. Então a gente tem a cola está dentro da artéria, está no ponto fistuloso, enchendo o pé da veia. Então fechando a fístula, você parte para atacar o componente nidal, porque se você fizer o niso com a fístula é o fator principal do sintoma do doente pela hipertensão venosa e pode também atrapalhar a embolização com o ônix. E aqui o ônix embolizando parte do nido, essa parte toda lateral, a gente sempre começa da parte mais distal da malformação para você ter uma margem de refluxo. Isso aqui vai ser abordado em outra sessão. Essa foi a primeira sessão dessa paciente. O nidos, algumas vezes, quando não é tão grande, a gente pode curar isso numa única sessão com um único microcatéter, sem mexer o catéter de posição. Então aqui é uma formação de panturrilha, dois pedículos aqui da tibial anterior, se posiciona a posição intranidal, isso é fundamental, se começa a injetar o ônix, e a gente vai preenchendo para aqui um controle parcial, e no final você tem um pouco de refluxo e você fechou toda a lesão, e o controle mostrando uma cura completa com uma única sessão e um único microcatéter. É muito interessante aqui outra malformação na mesma topografia, essa mostrando um pedículo aqui com aneurisma, o outro pedículo com aneurisma aqui, e para mostrar só como esses compartimentos eles se comunicam entre si. Então a gente pegou o pedículo superior, foi injetando, encheu o aneurisma, e por essa mesma injeção houve refluxo para o aneurisma abaixo e fechando o pedículo inferior, ou seja, a MAVE curada numa sessão, abordando-se apenas um pedículo. As MAVE de baixo fluxo, como essa aqui. Aqui é uma formação, a fístula não é tão grande, uma MAVE em lábio superior. Foi tentado embolizar no outro serviço com mola. Aqui enfatizo, a mola é contraindicada para uma formação arteriovenosa. Isso equivale à ligadura troncular. Felizmente a mola não levou à oclusão. Conseguimos passar por dentro dessa mola e colocando o microcatéter distal dentro do nido, injeção do ônix, fechando completamente a lesão, mesmo a lesão de vasos finos, vasos a nível arteriolar e venular.
Se você não tem acesso à lesão, como as lesões de quirodax, que é muito tortuoso, você não consegue chegar no nidos, a gente tentou chegar, mas não conseguiu chegar, ficou a nível de troncular, a gente preferiu então fazer punção direta e injetar o ônix por punção direta dentro do nidos. É uma outra opção que você pode dispor. Uma outra aplicação muito interessante para a gente é o tratamento do endolique tipo 2 nos aneurismas de aorta. A gente sabe que o aneurisma do tipo 2 ele funciona como uma malformação arteriovenosa, principalmente quando ele tem mais de uma artéria lombar pévia, porque o sangue entra por uma artéria e sai pela outra. Então você não adianta fechar só a artéria lombar, você tem que fechar o saco, o ponto do leak, que é o que equivale ao nidos de uma MAVE. Então é assim que funciona, funciona como se fosse uma malformação arteriovenosa. E o tratamento desse caso era um leak vindo da mesentérica inferior. Nós entramos aqui na artéria cólica médica com microcatéter, pela arcada de Riolan, e se atinge, com esse trajeto todo, se atingiu aqui, o microcatéter está dentro do saco aneurismático, e aí se injeta o ônix até se fechar o saco, e recuamos um pouquinho o catéter para fechar um pouco do pedículo da porção terminal da mesentérica inferior, e aqui está o controle final. Isso é uma maneira muito elegante e segura de tratar o endolique tipo 2. Partindo agora, a gente usou até aí só o ônix do tipo 18, que é o ônix menos viscoso, mas para tratar os aneurismas viscerais você tem que usar o ônix mais viscoso, mais visível, que é o ônix 500. Então, a primeira coisa é você entender a lesão, você entender a anatomia. Então, você pode fazer uma angiotomografia, como pode fazer uma angiografia em 3 dimensões no próprio aparelho de angiografia. E o importante é você ver onde é que o colo está implantado. Então, nesse caso, essa esplênica, o que é que a gente fez? A dificuldade que se tem mais nesses aneurismas é que o aneurisma, a gente entra, a porta de entrada entra no saco e a porta de saída é um outro ponto. Então, algumas vezes não é fácil botar o balão para lá. Então, aqui uma manobra que a gente pode utilizar é fazer essa volta dentro do saco aneurismático, se avança um balão complacente, do hiperglide da EV3, e quando o balão está nesse ponto, a gente insufla o balão e aí a gente recua e retifica todo o sistema, como aqui. E retificando o sistema, a gente consegue, insuflando o balão, fazer um selamento e aí injetar o ônix aqui dentro, e no final a gente coloca um stent. Nesse caso, ele colocou um stent do tipo Solitaire, e aqui é o aspecto final. Isso pode ser feito também para aneurisma renais, na mesma técnica, colocado um stent normal, o microcatéter, injetando o ônix. Aqui no final ficou um pouco ainda de colo residual, a gente complementou isso com molas, e aqui é o controle final e o segmento a 6 meses, mostrando completa oclusão do aneurisma. Aqui um outro aneurisma grande, de 4 centímetros, colocando-se um balão, injetando-se dentro, mostrando que não há vazamento, então você pode estar seguro para injetar o ônix. Esse ônix vai crescendo como uma bolha, e aqui é o resultado final, preservação do rim, das artérias normais e fechamento da fístula. Esse paciente, o inconveniente é que a radiação é muito mais intensa, então esse paciente fez aqui uma radiodermite actínica como complicação. Mais uma vez, outro renal, mesma técnica, só para mostrar como o ônix se molda muito bem, e esse túnel corresponde justamente ao ponto onde o balão está moldando o colo proximal de entrada. Outra aplicação no hemangiomas hepáticos, se leva o microcatéter até o hemangioma, se injeta ônix, aqui o controle final. Hemorragia digestiva, paciente com hemorragia digestiva baixa há mais de 8 anos, ninguém descobria a causa, era uma pequena malformação em alça ileal, mesma técnica, se vai de maneira muito precisa, se injeta dentro do nidos, e aqui você vê o ônix depositado só dentro do nidos, levando a cura sem nenhum perigo de uma isquemia arterial. Outras situações mais raras, um pouquinho menos comuns na literatura, isso aqui é um priapismo, a gente pode também, um priapismo pós um trauma, a gente entra pela artéria pudenda interna, vai até o nível aqui de onde está roto e pode injetar o ônix aqui dentro, fechando o mínimo possível de artéria para permitir que colaterais assumam a ereção desse paciente posteriormente. Então aqui mostrando que o ônix ficou apenas dentro da fístula e fechando a fístula, preservando ao máximo a anatomia. Então, em conclusão, o ônix é um material que oferece muitas vantagens, é um material versátil, porque é um material controlável, ele por ser líquido ele tem uma penetração muito distal, ele não é aderente, ele não é feito estacril, ele não cola, não é adesivo, então você pode, com injeção de 1 hora, depois retirar o catéter, e lhe permite você raciocinar durante o procedimento. Você pode fazer uma angiografia de controle pelo catéter guia, você pode analisar e decidir que passo você vai tomar e que passo você vai decidir. Muito obrigado.